Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre casamento. Meu nome é Rafael Lourenço, eu sou psicólogo e nessa série de vídeos a gente está conversando um pouquinho sobre será que o grande vilão dos casamentos é o divórcio mesmo? Muitos acham que sim, muitos acreditam que sim, mas ninguém se casa pensando em separar. Passa um tempo, as pessoas começam, na tentativa de querer melhorar o casamento, elas discutem, têm discussões improdutivas, expectativas em relação ao outro, expectativas muitas vezes ingênuas de mudança. E nessa série de vídeos eu vou te colocar de frente com os verdadeiros inimigos ocultos do casamento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre casamento pela dor ou pelo amor. Dizem que as pessoas só aprendem a dar valor às coisas quando elas perdem. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Tá saindo legal o áudio? Tá beleza? Dizem que as pessoas só aprendem a dar valor às coisas quando elas perdem. E eu, como psicólogo, eu tenho um certo receio com isso. Porque eu já vi muita gente passando por isso. E principalmente com perda, vamos supor, de luto mesmo, né? Eu não sei se vocês já passaram por alguma perda de um ente querido e quando a gente se dá conta quanta coisa a gente poderia ter feito, ter dito, né, ter vivenciado com aquela pessoa e a gente não fez. É muito triste, dói muito e isso atrapalha muito a nossa vida, nos deixa com um sentimento de pesar, não só pela perda, mas também por não ter feito tudo o que gostaria ou poderia ter feito. No casamento não é muito diferente. Imagine se a gente só puder dar valor para o nosso casamento quando a gente perde ele, quando a gente vier a perder a outra pessoa. Isso é muito triste, é muito esquisito, na verdade. E as pessoas estão cada vez mais se sentindo desvalorizadas e sentindo que o casamento delas está perdendo valor. Elas estão se colocando em dúvida. Será que o meu casamento realmente está no caminho certo? Será que eu deveria estar casado? Será que é melhor divorciar? Com filhos ou sem filhos, essa dúvida geralmente ela existe, né? E agora a ideia é a seguinte: o divórcio ele acaba sendo só a cereja do bolo. O divórcio é só o último detalhe de uma relação que a gente vai chamar de relação escassa. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque o casamento pela dor, ele é fruto de um casamento escasso. Mas escasso em quê, Rafael? O que é um casamento escasso? Ele é escasso em recursos. O casamento escasso é quando o casamento é marcado pela falta de alguma coisa. E nós vamos conversar sobre essas faltas. Tantas faltas que os casais sentem, que são queixas, são dificuldades que nós casais a gente vivencia e que vai tornando o nosso casamento escasso. Antes de completar um pouquinho melhor essa ideia, eu queria compartilhar com vocês uma visão sobre casamento. É sempre melhor um casal do que um solteiro. Por quê? Quando eu levava a minha vida de solteiro, eu tinha minha família, tudo bem, eu tinha minha namorada, eu tinha os meus amigos, mas os meus planos, as minhas metas de vida, os meus objetivos, os meus desejos, as minhas conquistas eram coisas muito individuais, tá? Então, grande parte do que eu fazia no meu dia a dia, na minha vida, era focado em mim mesmo e era fruto do meu esforço. Quando a gente casa, a gente ganha um puta de um reforço. Eu ganhei a Marcela como reforço. A Marcela, quando chegou na minha vida, quando a gente se casou, né, quando a gente resolveu firmar essa aliança matrimonial, o ganho que o casal teve com isso, na minha percepção, foi gigante. Eu vou falar até em termos financeiros, né? Sem a Marcela, eu ganhava X. Com a Marcela, eu passei a ganhar 2, 3, 4, 5, 6x. Porque a Marcela me dava força, ela me dá força. Quando um casal, e essa é a ideia de casamento que eu quero compartilhar com vocês, um casal próspero. O que é um casal inteligente, um casal próspero? É um casal
que consegue cultivar o melhor no outro, sem querer mudar o outro. Ele consegue cultivar o melhor do outro, e o outro consegue cultivar o melhor dele, e juntos eles formam um gerador de energia. É um casal que consegue ter uma potência de construir realidade muito maior. Então eu, Rafael Lourenço de Camargo, quando solteiro, a minha potência era X. Depois que eu me tornei Rafael Lourenço de Camargo, casado, a minha potência só vem crescendo. Porque quando eu tô com a Marcela e ela extrai o meu melhor, ela cultiva o meu melhor e eu cultivo o melhor dela, a gente ganha uma potência muito grande de construir realidade, tá? E quando eu comento com vocês que hoje o tema da live, desse conteúdo, é casamento escasso, né? Escasso de vários recursos, a gente vai conversar sobre isso, é porque quando acontece essa falta, né, essa escassez no casamento, é quando um extrai, ele nem cultiva, ele extrai do outro o pior do outro. Além de não cultivar o melhor do outro, ele extrai o pior do outro. Às vezes pode chegar num ponto dessa extração, né, desse mau cultivo, ser tão maléfico que o casal pode até se agredir fisicamente. Eles estão tirando o pior um do outro, que eles até, nos desentendimentos, eles podem até vir a se agredir fisicamente, verbalmente, se desrespeitar. Chegou num ponto assim que talvez até o divórcio seja algo bem-vindo, né? Mas olha que coisa interessante, o divórcio sendo o fechamento de uma relação que geralmente é um casamento escasso, com falta de recursos. Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é um casamento escasso, tá? O casamento escasso, casamento movido pela falta, pode ser a falta de tempo. Falta de tempo para si próprio, falta de tempo para o outro, falta de tempo para a relação ou para os filhos também. Olha que legal, você é casado e você tem reclamado, se queixado, ou se cobrado, ou lamentado que falta tempo para você se cuidar, eu já te garanto, isso é fruto de um casamento escasso, um casamento movido por escassez. Como assim, Rafael? Simples. Um casal atuando juntos, com o mesmo propósito, um somando, cultivando o melhor do outro, ele consegue ajudar a outra pessoa a ter tempo para ela. Então, se você é casado e não consegue ter tempo para você, sinal que o casamento não está te proporcionando isso. O casamento está te sugando energia, está sendo um casamento escasso. Se você reclama ou se questiona que seu esposo tem trabalhado demais, não tem um responsável só. Existem dois responsáveis. Porque o casamento, é um jogo de retroalimentação. Esposo cultiva a esposa, recebe e cultiva o esposo e assim por diante. Vira um ciclo que pode gerar energia, gerar tempo ou gerar escassez de tempo. Olha que legal. Então eu tô trabalhando com vocês, gente, uma mentalidade muito importante. Porque às vezes a gente desdobra muito em relação ao outro, as nossas queixas, elas recaem sobre o outro, né? Sobre o nosso marido, sobre a nossa esposa, dizendo que, tipo, ele não tem tempo pra mim, ele tá trabalhando demais, ou nossa, ela tá estudando muito, ela tem se dedicado tanto a isso, ou a gente não tem tempo pra gente, a gente precisa tirar um tempo pro casal, né? Com certeza, mas isso é algo a ser trabalhado pelo casal, porque é o casamento que está escasso, é o casamento que está sugando energia. Ó, se você não tem tempo para investir energia e tempo, e toma tempo, no seu filho, ele é fruto de uma relação, de um casamento escasso. Você pode me perguntar, Rafael, você como psicólogo clínico, quantas crianças você já atendeu na sua vida
E quantas delas eram, as dificuldades que ela vivenciava eram fruto de um relacionamento, de um casamento escasso. A grande maioria. E os colegas psicólogos não me deixam mentir, né? Os próprios pais que já levaram o filho em terapia não me deixam mentir. Porque passa um tempo da terapia, quem começa a frequentar mais a terapia são os pais. Porque os pais, o casal é o eixo, é o norte, é a base, é o alicerce para que a criança se desenvolva. Então, se você não tem tempo para você, casamento escasso. Se você não tem tempo para o seu esposo ou para sua esposa, casamento escasso. Se vocês não têm um tempo para vocês, casamento escasso. Se vocês não têm tempo para o filho, para brincar, para jogar, para conversar, para fazer carinho, casamento escasso. Rafael, casamento escasso é uma escolha? Até certo ponto é uma escolha. É uma escolha porque a pessoa que vive um casamento escasso, ela tá sempre esperando que algo externo mude o cenário que ela tá vivendo. Então que venha alguma notícia que mude o cenário, que algo aconteça, que o outro mude, né? Ela tá sempre esperando que alguma força externa mude esse cenário de escassez. Então, assim, existe alguma coisa que eu possa fazer para quebrar, por exemplo, essa característica de escassez de tempo? O tempo que eu tenho para o meu esposo ou para minha esposa? Sim, eu desafio você. Se você não conseguir tirar 15 segundos por dia, 15 segundos por dia, meu filho, 15 segundos pra tascar-lhe um beijo na sua esposa ou no seu esposo. Um beijo de 15 segundos. Quando vocês namoravam, vocês ficavam lá grudados, parecia, né, aqueles adolescentes, né? Ficavam grudados lá 10 minutos beijando, dava até cãibra na boca de tanto que beijava. Agora, se você não conseguir 10, 15 segundos, um beijo na sua esposa ou no seu esposo, você vai entender o que eu tô falando. Que a mentalidade de escassez tua é muito mais, ela é muito maior do que a tua falta de tempo. E é sobre isso que eu tô falando. Eu tô tentando sensibilizar os casais que, na verdade, não falta tempo, falta isso. Falta mentalidade não escassa, mentalidade abundante, mentalidade próspera, mentalidade de um casal inteligente. Beleza? Então fica aí o desafio. 15 segundos durante 5 dias. Se você não conseguir fazer isso, você vai entender que a sua mentalidade escassa está gerando um casamento escasso. Mas o que mais seria casamento escasso, Rafael? Eu estava comentando sobre beijo, né? Tem muitos casais, muitas pessoas que elas se questionam se o amor ainda existe no casamento. Porque com o tempo parece que entra em cena falta de carinho, diminui carinho, demonstrações de carinho, de amor, de atenção, né? Parece que um não tem mais aquela paciência, aquela vontade de estar ali dando tempo e atenção e carinho para o outro. O que é isso? Isso é um problema de divórcio? Não. Isso é um problema de escassez. É um problema de casamento escasso, mentalidade de casal escasso, que não consegue reativar o quanto aquilo é importante, não consegue entender que o casamento é um gerador de riqueza, de prosperidade, é um gerador de força, de segurança, de lidar com adversidades, né? Então, assim, reclamar, você não me dá carinho, você não me dá atenção, reivindicar, né? TDR, reivindicando isso, eu, sinceramente, eu não acho que seja a melhor opção. A gente tem opções muito melhores, que é mudar o cenário, propriamente dito. Vamos fazer diferente. Vamos quebrar essa mentalidade de escassez e parar de... Porque até você reivindicar ou você conversar, lembra? Dizem que a base do relacionamento é o diálogo. Mas você ficar reivindicando
tempo com o seu esposo, é como se você estivesse implorando tempo para quem é a pessoa mais próxima e mais íntima sua, que é com quem você mais pode ganhar tempo nessa vida. É muito contraditório você pedir migalhas de tempo para sua esposa, pedir migalhas de tempo para o seu esposo. Isso vai gerando desgaste relacional. Não é nem a falta de carinho, a falta de atenção, a falta de demonstração. Às vezes é como você reverte esse quadro de escassez. Tá? E como é que reverte esse quadro de escassez? Com abundância, com prosperidade afetiva, né? Se está te faltando carinho, o que você pode fazer? Cobrar mais carinho? Pedir migalha? Não. Dê mais carinho. Só que aí eu vou trazer um alerta. Gente, eu não sei se vocês conhecem o livro As 5 Linguagens do Amor. Se vocês não conhecem, pelo amor de Deus, compra esse negócio. Você tem que ter esse livro de cabeceira. Esse livro mudou a minha percepção. Sou psicólogo, eu já li muitos livros de psicologia. E As 5 Linguagens do Amor não é nem um livro técnico, não é nem um livro científico, pautado em muitas pesquisas, quanto outros livros que eu tenho na minha biblioteca profissional e pessoal, mas foi um dos livros que mais mudou a minha percepção sobre as relações humanas. Porque o autor desse livro, o Gary Chapman, ele fala o seguinte, que as pessoas... Ele é um conselheiro matrimonial. Ele fala que as pessoas, elas demonstram e percebem amor através de 5 linguagens, tá? E que cada um de nós tem uma linguagem nativa. Como nós nascemos no Brasil e o nosso idioma nativo é o português, né? A gente também aprende com as figuras materna e paterna, que não necessariamente são o nosso pai, nossa mãe, pode ser quem cumpriu esses papéis. São pessoas que nos dão carinho e afeto durante a primeira e segunda infância. A gente aprende a linguagem de amor dessas pessoas. E essa se torna a nossa linguagem nativa. Então, olha só que legal. Isso é tipo como se fosse o DNA psicológico do seu marido. É como se fosse o DNA psicológico da sua esposa. Se você não souber esse código dele ou dela, fica muito difícil de você não ter um casamento escasso de afeto, de amor e de carinho. Por quê? Cada pessoa vai demonstrar o amor de um jeito específico e vai perceber o amor naquela linguagem. Então, por exemplo, eu vou falar 5 linguagens para vocês conhecerem. Toque físico, que é beijo, abraço, ficar próximo fisicamente. Palavras de afirmação, elogio, expressar verbalmente eu te amo, ou elogiar de diferentes formas, características de personalidade, ou coisas que a pessoa faz, ou a própria característica física da pessoa, né? Toque físico, palavras de afirmação, presente, que é demonstrar amor através de presentes que eu... Não precisa ser presente caro, não. Um presente que eu comprei, ou que eu fiz até, pensando na pessoa, né? Tem gente que tem essa linguagem como nativa, tá? Tempo de qualidade é a 4ª linguagem. Então, ó, toque físico, palavras de afirmação, presente, tempo de qualidade e atos de serviço, que é você fazer coisas pela pessoa para demonstrar o amor. Então, o tempo de qualidade é você ter um tempo com a pessoa, passar um tempo juntos, né, fazendo alguma coisa juntos, mas que vocês estejam ali conectados de alguma forma, tá? Então, olha que legal. Se cada um de nós tem uma linguagem nativa, por exemplo, a minha linguagem nativa é toque físico. A da minha esposa, a Marcela, é tempo de qualidade. Então, quando eu demonstro o meu amor pela Marcela, abraçando e beijando ela, não necessariamente ela percebe as minhas demonstrações de amor. Apesar de eu estar demonstrando amor para minha esposa, através de beijo, de abraço, né? Ela não percebe. E para ela, na nossa relação, fica caracterizado uma escassez afetiva. O casamento se torna escasso porque ela tem uma linguagem nativa de amor,
Ela percebe o amor através de tempo de qualidade e eu percebo e demonstro amor através de toque físico. Então, se a Marcela não me beija, não me abraça, não fica próxima a mim fisicamente, vamos supor, a gente tá assistindo um filme juntos e ela tá na dela, na cama, eu tô na minha, a gente tá vendo um filme, pra ela tá ok, a gente tá tendo um tempo de qualidade juntos, tá rolando, né, prosperidade afetiva entre o casal. Mas pra mim, não. Então o que ela tem que fazer? Como eu sou toque físico, ela tem que pegar o pezinho dela e ficar com o pé em cima da minha perna. Ou ficar com a mão em mim. Ou ficar abraçada comigo. Por quê? Porque é necessário, lembra? Um extrair o melhor do outro, um cultivar o melhor do outro. Porque se você não faz isso, não pensa que o prejuízo é assim, o Rafael não vai se sentir amado e ele pode, a gente pode se separar. Não é isso. O maior prejuízo é eu estou caracterizando um casamento de escassez. Eu estou caracterizando um casamento escasso. Essa é o pior efeito, né, dessa não retroalimentação. A pior coisa é caracterizar como um casamento escasso. Então olha que bacana. Por isso que eu falo, é importante você ter alguns códigos, como esse, né, das 5 linguagens do amor. Você precisa saber a linguagem nativa do seu esposo. Você precisa saber a linguagem nativa da sua esposa. Porque senão você vai, sem saber, você vai estar cultivando um casamento escasso de afeto, de carinho. Aí você fala assim, Rafael, mas no meu caso, nossa, a nossa relação tá ruim. Porque eu descobri que ele estava conversando com uma ex dele lá do passado, no WhatsApp. Não é esse o problema. Isso aí é igual o divórcio. Isso aí é a cerejinha do bolo. O que veio antes disso, gente? A gente vive na era da terceirização. Infelizmente, infelizmente a gente vive na era da terceirização. Eu quero terceirizar a limpeza da minha casa. Eu quero terceirizar que lavem minha roupa. Eu quero terceirizar que façam minha unha, que cortem o meu cabelo, que façam o meu almoço, que lavem a minha louça, que passem a minha roupa. Quero terceirizar que levem o meu cachorro para passear. Quero terceirizar que cuidem do meu filho recém-nascido. Quero terceirizar. Então a gente está terceirizando tudo. Aí quando você está vivendo sem saber, você está vivendo e construindo um casamento de escassez, o outro abre um precedente enorme para o outro começar a se sentir menos amado. Eu não estou justificando traição ou falando que, tipo, não, ele tá certo, ele tá sem carinho, então ele tem que trocar ideia mesmo. Não, não é isso. A gente sabe que não é isso. Só tô dizendo que a gente não pode ser ingênuo. A gente precisa ter uma ideia mais desenvolvida que o que nós estamos cultivando no nosso casamento, muitas vezes, é um casamento escasso, que abre margem para terceirizações, como afetivas, inclusive, né? E as pessoas estão fazendo isso. E aí, qual que é a solução para isso? Né? A solução é tentar ter um casamento próspero, diferente do escasso. Beleza? Então é muito importante que você conheça a linguagem nativa do seu marido ou da sua esposa. Continuando ainda com a ideia de casamento escasso, a gente tem escassez também de intimidade. Como assim, Rafael, intimidade? A gente já transa, né? Tivemos até filho. A gente fica peladão na frente do outro. Não. Não é essa intimidade que eu tô me referindo. É uma bem mais complexa. É aquela intimidade que você consegue falar dos seus maiores medos, dos seus maiores temores, das suas fragilidades para o seu parceiro ou para sua parceira. Se
você não tem esse nível de conversa, esse diálogo vale a pena. Não aquele diálogo de reivindicações, ou de negociação, ou de resolução de problemas. Vamos botar os pingos nos is. Não, cara, para. Não é esse diálogo que é a base de um casamento próspero, de um casal inteligente. Não. A base é a intimidade. Esse tipo de diálogo, onde eu consigo virar para Marcela e falar: eu estou com medo disso, por causa disso, disso, disso. Eu estou me vendo frágil. E eu consegui chorar no ombro dela para que a partir dessa relação, eu fique mais forte para lidar com o meu dia a dia. Olha que maluco. Eu não sei, você já fez isso com o seu esposo? Você já fez isso com a sua esposa? O seu esposo sabe os seus maiores medos, as suas maiores fragilidades. A sua esposa sabe. Acho que pro marido é até um pouco mais complexo, né? Conseguir se sentir à vontade o suficiente. Porque os homens, eles têm um pouco mais de um bloqueio um pouco maior em expor as suas próprias fraquezas, né? A gente vem de uma cultura onde o certo é que o homem seja forte, né? E hoje em dia a gente sabe que o conceito não é de força, né? Porque quanto mais forte, mais duro, mais frágil é. Então a ideia é que a pessoa seja mais vulnerável e flexível, né? Então assim, será que você, marido, você consegue ter intimidade com a sua esposa nesse nível? Porque se você não tem intimidade com a sua esposa nesse nível, o seu casamento é escasso. Você está cultivando escassez no seu casamento, falta de confidencialidade, né? A Marcela, a minha esposa, eu vou ser bem sincero com vocês. Não é fácil ser minha esposa. Porque às vezes eu abro coisas, eu falo coisas que eu penso pra ela, assim, que tipo, eu tenho certeza que ela preferia, se ela pudesse escolher, às vezes ela gostaria de não saber, sabe? Porque eu tento ser muito aberto. Nem sempre eu sou, né? Eu não sou não sou 100%, é muito difícil, né? Mas é muito importante que você faça um esforço, que você se posicione pro seu cônjuge, que você construa esse casamento, que vocês fortaleçam um vínculo de inteligência, de intimidade, né? Porque senão vai ter escassez. Ah, Rafael, que mais dentro dessa ideia de intimidade, até questão sexual também, né? O casamento escasso, ele não tem liberdade sexual, né? Onde o casal, por exemplo, se o casal não conversa sobre sexo entre eles, casamento escasso. Se o marido não fala dos desejos e das fantasias dele para a esposa, casamento escasso. Se a esposa não compartilha com o marido as fantasias e os desejos dela, casamento escasso. Então, olha, gente, o divórcio não é o grande vilão. O grande vilão é o casamento escasso. É o que a gente faz no dia a dia que torna o nosso casamento escasso de intimidade, de confidencialidade, de amor, de liberdade, de sexo. Às vezes as pessoas pensam assim: ah, meu casamento, minha nossa vida sexual, ela deu uma diminuída, deu uma esfriada, será que o amor acabou? Não, cara, não acabou. Uma que, tipo, vamos combinar aqui, é utópico você achar que, nossa, comparar a sua vida sexual de quando vocês eram recém-casados para agora, né? Ou de quando vocês namoravam para agora que vocês são casados. Obviamente que muda, né? Com certeza muda. Então não se iluda achando que, nossa, tinha que ser igual. É mentira. As coisas mudam, né? Principalmente depois que a gente tem filhos, muda bastante. A nossa vida sexual, ela muda muito. Então, assim,
E não é o que conta. O quanto a gente transa ou não por semana ou por mês não é um preditor se o nosso casamento tá. Não é o maior preditor. Pode até ser um, mas não é o maior preditor se o nosso casamento tá bom ou não. O que conta mesmo é tipo, meu casamento é escasso? Em vários sentidos, em quais são? Por isso que eu tô promovendo essa reflexão em vocês. Eu quero que você identifique, será que o seu casamento é escasso? Porque se o seu casamento estiver sendo escasso, não aceite isso. Mude, não aceite. Isso é perder potência de vida, é perder dinheiro, é perder tempo, é perder viagens, é tirar a inteligência do seu filho, é tirar habilidade do seu filho, é tirar desenvolvimento do seu filho. A ponto até, às vezes, dele ter um déficit, dele desenvolver transtornos. Sim, tá? Vamos continuar. Ainda pensando em casamento escasso. A gente só tá pensando nisso hoje. Eu só tô fazendo vocês pensarem nisso hoje, né? Eu não sei nem se vocês estão gostando de pensar nisso, mas eu tenho certeza que vale a pena. Porque é uma coisa que não ensinam na escola. Que, infelizmente, as pessoas procuram uma terapia de casal quando elas estão em crise. E, bicho, aí a escassez da relação já perpetuou, já tá um quadro crônico de escassez, já entrou na escassez dos recursos mais básicos que um casal pode ter, que é, por exemplo, o respeito. Olha que louco. Então, quando o casamento, a relação tá escassa, a própria relação começa a consumir um e o outro, começa a consumir os recursos individuais e do casal, que chega num ponto que consome até os recursos básicos, tipo saúde, tipo respeito, tipo integridade física. Vocês estão entendendo a gravidade, né? Que o problema não é o divórcio, o problema é a escassez, né? Continuando. Às vezes o casal tá bem. Ah, Rafael, o casamento escasso, ele é 100% escasso? É 0 ou 100? É tudo ou nada? Ou ele é escasso ou ele não é escasso? Não. Tem graduação, né? Você pode ter... Todo mundo tem parte do casamento que tem escassez. Mas a arte é você tentar lidar com isso, né? E tornar o seu casamento próspero, mais abundante. Ser um casal inteligente nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes o casal tá bem. É um casal que tá relativamente satisfeito, eles se amam, eles se respeitam, eles têm um filho, né? Eles têm planos. Então, tipo, eles fazem planos de viajar uma vez por ano, 2 vezes por ano, né? Aí o marido tem as metas profissionais dele, ele tem os propósitos de vida dele, a esposa tem as metas de carreira dela, tem o propósito de carreira dela, o propósito de vida dela, escassez. Quando não são planos a 2, não são metas a 2, propósito a 2, felicidade a 2, é escassez. Como assim, Rafael? Então eu tenho que ter a mesma carreira que o meu marido ou que a minha esposa. Porque se eu tiver a minha carreira e tiver tendo planos e metas para minha carreira, né, então, e não estou compartilhando, isso é meu, é uma coisa minha. Então isso traz escassez para o meu casamento? Traz escassez para o seu casamento? Sim, se isso não for uma meta dela. Porque assim, ó, se a Marcela tem uma meta, a Marcela tá muito obesa, tá? Ela tá gordinha, tadinha. Quem conhece ela sabe que ela tá... A Marcela é magra, o gordo da relação sou eu, né? Mas a Marcela tá gordinha, vamos supor. Deixa eu fantasiar, ter uma alucinação agora, né? E a Marcela, ela quer emagrecer. Aquela meta da Marcela é minha. Se a Marcela é psicóloga e ela tem uma meta com a clínica dela,
que é tal coisa. A meta da Marcela é minha também. É isso que eu tô querendo dizer. São metas compartilhadas. A partir do momento que o seu, pode até ser um plano de carreira seu ou do seu esposo, né? Pode até ser uma meta profissional sua ou da sua esposa. Pode até ser um propósito pessoal seu ou do seu marido. Não importa. Se é do outro, é seu também. Isso é casal inteligente. Porque você dá força para outra pessoa. Sabe? Não é tipo, eu dou apoio para ela, ela tá lá e beleza. Ela tá usando o tempo dela para fazer aquilo. Não! Não! Se ela tá usando o que eu puder te ajudar, mesmo estando fora do meu alcance, eu vou tentar fazer. O que eu puder. E o contrário também é verdadeiro. O que eu tô querendo dizer aqui, ó, que ó, o plano do casamento, caracterizar o casamento como escasso, né? Pode estar, às vezes a escassez da relação, do casamento, tá na questão dos planos, não é porque, tipo, nós viajamos 2 vezes ao ano, já é suficiente. Não, cara. Tem casal que não tira férias faz 3 anos, que é muito menos escasso, que é um casal muito mais abundante, que é muito mais conectado do que casal que tira férias 3 vezes ao ano. Você entende? A conexão de planos, de metas, de sonhos, se é um sonho dela, é meu. Se é um plano dela, é meu. Sabe aquele negócio? Amigo, a gente tinha muito isso quando era moleque, né? Eu tô falando por mim, assim, que eu sou... Né? Menina é foda, né? Tipo, mexeu com um amigo meu, mexeu comigo. Né? A gente tinha um negócio assim. E é mais ou menos isso, com um casal é mais ou menos isso. Só que voltando agora para a ideia de planos e metas e propósitos de vida, né? Pô, se o plano é dela, é meu. E ó, vou dar um outro exemplo que encaixa perfeitamente. Rafael, você rola um puta de um puta preconceito, né, em relação à sogra. Tem sempre piadinha em relação à sogra, né? Que tipo, sogra só serve para não sei o quê, e não sei o que. Ela tem um monte de piadinha que eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu tenho a melhor sogra que eu podia ter. Eu não tenho. Não existe sogra melhor no meu mundo. A minha sogra é perfeita no meu mundo, tá? E o quanto eu amo a minha sogra, na mesma proporção que a minha esposa a ama como mãe. Então a Marcela ama muito a mãe dela. Eu amo muito a minha sogra. Se é importante pra Marcela, é importante pra mim. Foda-se. Não tem conversa. Se é importante pra ela, é importante pra mim. Não tem conversa. Se uma amiga da minha esposa, que eu não vou muito... Ela ama aquela amiga. Eu amo ela. Eu amo a amiga da minha esposa. Se é a melhor amiga da Marcela, ela é minha melhor amiga também. Ponto. Você entende? Isso é... Não tô falando que, tipo, por exemplo, a Monique, que é uma grande amiga da Marcela, ela... Pô, eu malemar troco ideia com ela. Quando troco ideia, 2 mensagens zoando, alguma coisa, brincando e acabou. A gente conversa muito pouco. Mas eu adoro a Monique e estimulo que a Marcela converse com a amiga dela. Porque eu sei que aquilo é muito importante pra ela. Então isso que é cultivar o melhor no outro. Isso é fazer planos juntos. O casal inteligente, ele próspero, ele instiga o outro a compartilhar planos, a criarem planos juntos, compartilhar planos. Então estimula, sair com o amigo, rever o amigo, visitar a mãe, sabe? Estar, lógico que o marido ou a esposa estar eventualmente junto, às vezes deixar o tempo só para eles, né? Então é muito importante acabar com a escassez, beleza? Vamos continuar aqui porque tem chão ainda. Deixa eu ver quanto que eu separei aqui para falar com vocês. Ó, casamento escasso tem falta de dinheiro. Tem casais que você chega assim, antes da pandemia, né? Agora,
com essa coisa de pandemia, a gente nem chama as pessoas mais pra fazer muita coisa. Mas falava, e aí, ô, vamos fazer tal coisa? Putz, tô sem grana, cara. Quando eu escutava isso, eu pensava assim, puta, velho, o casamento tá escasso. Porque quando o casal tá alinhado, um cultivando o melhor do outro, sempre sobra dinheiro. Eles estão sempre crescendo, com bens, acumulando riqueza, prosperando financeiramente. Não falta dinheiro. Então, aí você fala assim, gente, quantos casais, pelo amor de Deus, quantos casais se divorciam por causa de dinheiro? Brigam e se divorciam por causa de dinheiro. E o problema não é o dinheiro. O dinheiro é só um dos recursos que está escasso no casal. Só um. Só um dos recursos. Se você parar, eu como psicólogo, se eu parar e analisar a história e como aquele casal vive, eu vou identificar vários outros pontos de escassez bem mais fáceis, muitas vezes, de contornar e de trazer prosperidade e abundância do que, às vezes, o dinheiro primeiro. Então, olha que legal. Às vezes, a gente vê um casal que não está bem financeiramente, mas aquela escassez de recurso financeiro é também resultado de escassez em outras áreas ali do casamento. Então, para você ter prosperidade financeira como casal, você vai ter que ter prosperidade afetiva. Às vezes falta cumplicidade, às vezes falta intimidade, ou todas essas escassez que eu trouxe, esses pontos de escassez que eu trouxe até agora para vocês. Então, olha que maluco, são vários pontos de escassez que você pode ficar atento, que você precisa ficar atento, porque 95% das pessoas no mundo não estão atentas para isso que eu tô falando com você. 90 mais, muito mais. Eu tô te trazendo um ponto de vista totalmente diferente do que é a vida a dois, do que é o casamento, do que é prosperidade conjugal. Eu tô trazendo uma outra ideia. É um outro game, é um outro jogo. Não trata-se de, eu amo ou não, felicidade, somos felizes ou não, essa visão romântica. Não, eu tô trazendo um viés do tipo, eu consigo cultivar o melhor do meu marido, eu consigo cultivar o melhor da minha esposa. Nosso casamento está escasso em quais pontos? Nosso casamento está próspero em quais pontos? Se eu tiver mais prosperidade do que escassez, nós somos um casal próspero e inteligente. Se não, nós somos um casal escasso. Beleza? E aí vai faltar dinheiro. Outro item outro ponto de escassez que pode prejudicar o casamento é, por exemplo, quando falta, né? Lembra? Casamento de escassez, ele é marcado pela falta de entendimento. O casal não se entende. O casal não se valoriza. O casal não tem consideração um pelo outro. E isso, ó a escassez, quer ver? Outro dia eu tava em casa, aconteceu, a Marcela ficou super chateada. A minha tia tinha passado em casa para visitar o Arthur e ela sempre leva um lanche, né, para tomar um lanche da tarde e tal. A minha mãe, quando vai em casa, o meu pai também fazem isso. E aí foi um dia que a Marcela, minha tia, e o Arthur, elas estavam em casa e eu tava na clínica trabalhando. E aí elas foram tomar um lanche numa cafeteria, né? E voltaram e esqueceram de comprar coisa pra mim, pra eu comer. Cara, a hora que eu cheguei, eu mal acostumado, eu cheguei em casa morto de fome. Sempre quando eu sei que alguém vai visitar a gente pra ver o Arthur, né, o nosso filho, eles levam um lanchinho. Então eu já fico pensando na comida, gordinho, né? Coisa de gordo isso. Gordo só pensa em comida. Pelo amor de Deus. Igual agora, tô pensando em comida, cara. Tô com uma fome que você não tem ideia. Eu tô pensando em comer alguma coisa. E aí, eu cheguei em casa e não tinha nada pra comer.
Aí eu virei pra Marcela e reivindiquei. Eu falei, puta, cara, me senti desconsiderado. Porque naquele momento, eu chegar em casa e não ter nada pra eu comer, sendo que elas saíram e comeram e não levaram nada pra mim, não lembraram de mim, né? Aquilo me deixou chateado, não pela falta de consideração, não, mas porque eu falei, caralho, escassez, mano. Não gosto. Aquilo caracterizou escassez na relação. Ah, Rafael, mas foi só uma coisinha. Foi, mas de coisinha em coisinha, a hora que você vai vendo, seu casamento tá escasso. Vocês estão passando até dificuldade financeira. Estão passando dificuldade amorosa. Estão se desrespeitando. Por escassez. Então, olha que legal. Tentar entender o outro faz uma... Às vezes você faz até força para entender o outro e não consegue. Né? E eu vou te falar por quê. Porque falta recurso psicológico para você entender o outro. Porque às vezes o jeito como o seu esposo funciona, ou o seu esposo pensa, é tão distante do jeito como você pensa, que tipo, às vezes é difícil de entender mesmo. Então essa conexão, você saber exatamente como entender o outro, né? Como realmente entender o seu esposo, ou como realmente entender a sua esposa, isso é muito importante, porque senão vai ter escassez de entendimento, vai ter escassez de consideração um com o outro, né? E aí é só mais um ponto de escassez. Ó, às vezes falta companhia, às vezes falta companheirismo, às vezes falta amizade entre vocês, entre nós, né? Quando eu falo amizade, pô, quando eu tô adoro estar com amigos, né? Mas eu tenho um negócio com a Marcela muito legal. A gente ri pra caramba. A Marcela tem esse ponto forte, ela é muito divertida. Ela é um regaço, ela é um menino no corpo de um mulherão, entendeu? É ela. Ela, nossa, ela parece o Bozo. Tudo ela tem uma piadinha. Às vezes é até difícil de falar sério com ela. Porque ela é muito brincalhona. Só que assim, isso traz um ponto tão positivo, porque tira a escassez de leveza. Então é muito fácil sorrir com a Marcela. A Marcela já tem um sorriso aberto. A Marcela tem uma risada aberta, né? Às vezes a gente dá gargalhada. E será que isso falta no seu casamento? Porque isso é escassez também. Se você não tem o hábito, ou se você nem lembra a última vez que você gargalhou com a sua esposa ou com o seu esposo, escassez. Tá faltando. Cultive. Putz, cara, se você não consegue se divertir com a sua esposa, se você precisa fazer isso só com os seus amigos, escassez. Você tá tendo que terceirizar já. Cara, eu vou te falar uma coisa. Não importa se você é homem ou mulher, mas se você não consegue rir com o seu marido, gargalhar com o seu marido, você só consegue fazer isso com as suas amigas, você tá traindo ele. É escassez. Já é uma traição, sabe? Você já não tá conseguindo ter isso com ele. Por que traição? Porque você tá terceirizando. Você tá terceirizando isso. Eu consigo fazer isso com os meus brother, né? Inclusive quando a Marcela tá junto, eu consigo me divertir pra caramba. Falar um monte de bosta, um monte de abobrinha com eles e me divertir. E eu também consigo falar no mesmo nível bosta e abobrinha com a minha esposa e me divertir pra caramba com ela. E ela comigo. Ah, Rafael, mas é o tempo inteiro? Lógico que não, né? Lógico que não. Mas a gente consegue. É uma questão de... Você cultiva isso. Casal próspero cultiva isso. É simples. Beleza? Gente, eu não vou me alongar muito, não. Tem muita coisa que eu gostaria de conversar, mas senão eu tô... Gente, eu tô com Covid. Tô com uma puta de uma dor de garganta. E eu tô ficando sem voz. Então eu vou preferir não me alongar muito
Mas eu quero dizer que eu estou muito satisfeito em compartilhar essa ideia com vocês e espero que tenha iluminado um pouco a visão complexa que a gente tem sobre casamento, sobre felicidade, porque geralmente a gente acaba fica muito perdido, do tipo, será que eu sou feliz no meu casamento? Aí você vê aqueles casais que estão sempre bem, viajando e não sei o que, você fala assim, cara, meu, será que... Aí você olha pro seu casamento, pra sua rotina, reclamação, que faz parte do jogo, mas o que não pode fazer parte do jogo é a escassez. A gente pode cultivar o melhor no casal e ser um casal próspero. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Amanhã eu vou abrir um outro conteúdo também para compartilhar com vocês. E prometo trazer um ponto de vista um pouco mais prático para a gente começar a colocar em prática como não ter tantos pontos de escassez no nosso casamento. Como ter um casamento mais próspero e mais abundante. Beleza? Gente, boa noite a todos. Obrigado por passarem por aqui. Nos vemos amanhã.